Olá, eu sou Vanessa Rosa, voluntária do Programa de Iniciação Científica PIBIC e Ações Afirmativas, e vou apresentar o resultado da pesquisa desenvolvida entre setembro de 2021 e agosto de 2022, sob a orientação do professor Dr. Luiz Felipe Andrade Silva. A pesquisa intitulada Mestiça, Quase Branca, Cabocla está inserida no projeto de pesquisa Amores Mestiços, discurso do eu branco masculino e as imagens das mulheres negra e ameríndia no século XIX. Essa pesquisa dedicou-se a analisar de que forma a ciência do século XIX e o discurso científico da época influenciaram para o surgimento do racismo científico, que reforça a estrutura racista vivenciada ainda hoje no século XXI. Para isso, foi analisado o texto As Ilusões da Catequese no Brasil, do médico legista e antropólogo Nina Rodrigues, a partir das premissas teóricas e metodológicas da análise do discurso materialista, tal como desenvolvida por Peixei e Orlandi, em articulação com a teoria decolonial. Observou-se o modo como o objeto imaginário raça foi construído, levando-se em consideração que, para a análise do discurso materialista, a prática discursiva encontra-se constitutivamente relacionada às suas condições materiais de produção. Foi possível observar como o conceito científico de raça, mesmo na corrente do racismo científico, carecia de precisão e foi forjado a partir da imbricação de elementos díspares que envolvem fenótipos, manifestações culturais e classe social. Para tanto, valemos-nos ainda das reflexões dos campos dos estudos raciais e da teoria da colonialidade, tal como desenvolvidas por Munang Quijano, em diálogo com o estruturalismo marxista de Althusser. Nina Rodrigues foi um dos principais representantes dessa vertente científica. Com seus princípios eugenistas, considerava a mestiçagem um problema que deveria ser combatido, pois, segundo ele, esta representava uma degeneração da raça, reforçando assim a inferioridade dos negros, crioulos e mestiços. Em seus estudos antropológicos, dedicou-se também a estudar as religiões africanas e afro-brasileiras, sobre as quais escreveu uma série de ensaios científicos intitulada O Animismo Feminista dos Negros Baianos, publicada entre os anos de 1896 e 1897 na Revista Brasileira. No ensaio As Ilusões da Catequese no Brasil, em que defende que não houve uma verdadeira conversão dos negros africanos e mestiços ao catolicismo, mas uma fusão ou justaposição entre os cultos africanos e católicos, observa-se uma teorização acerca do que seria a raça e mestiçagem no Brasil. Analisando, porém, observamos que o conceito de raça passa por uma gradação, que vai além dos traços fenotípicos e se mescla a critérios religiosos, sentimentais e de classe. Afirma-se que o mestiçamento no Brasil não é só físico e intelectual, é afetivo e dos sentimentos, segundo Nina Rodrigues. No que diz respeito à etnia, com base na teoria evolucionista, observamos uma distinção que classifica os negros africanos, crioulos, mestiços, mulatos e caboclos como intelectualmente inferiores aos brancos, e essa inferioridade se estende às crenças, visto que é defendido no texto que não houve uma verdadeira conversão ao catolicismo devido à incapacidade das raças ditas inferiores de assimilar os mistérios das abstrações monoteístas. Além disso, fica evidente a ligação entre o sentido de raça com a religião e a classe, com a afirmação de que na Bahia todas as classes, mesmo a dita superior, estão aptas a se tornarem negras. Ainda sobre o efeito dessa formação ideológica, Nina Rodrigues, ao descrever uma mulher que, além de atuar como diretora de uma casa espírita, também é mãe de terreiro, faz uso das seguintes classificações: mestiça, quase branca, que se diz cabocla, mestiça de índio. Nota-se aqui uma verdadeira confusão para definir a raça em função da multiplicidade de critérios apresentados no texto. Ao considerá-la mestiça, alude não só à sua ascendência, mas também às suas crenças. Ao mencionar que tal mulher é ao mesmo tempo líder espírita e mãe de terreiro, e apesar de ser cabocla quase branca, torna-se negra pelas religiões que cultua, o que faz dela igualmente fetichista e inferior. Sendo assim,
Qual é o conceito de raça afinal que embasa o racismo científico que se materializa no texto de Nina Rodrigues? Nessa conjuntura, pensando em uma escala evolucionista, a ideia de raça, seguindo critérios díspares, ora fenotípicos, ora religiosos, de classe ou sentimentais, está muito mais relacionada à valorização social do indivíduo, pois, segundo ele, à exceção de uma pequena minoria de espíritos superiores e esclarecidos, todos estão aptos a se tornarem negros. Essas são as referências da pesquisa e obrigada.